Bem-vindos a mais um podcast Família é Tudo da Juntos Educação Parental. Eu sou Estela Zulay, jornalista educadora parental, diretora e fundadora da Juntos Educação Parental. Nossa, mas com um currículo desse, o que eu vou falar de mim? O seu nome já basta. Mark Tawil, pai da Cora, do Josh, do Vira-Lata Wood e nas horas vagas, estrategista de comunicação. E amigo da Estela, gente. Que é o mais importante. E amigo do André também. Agora. Você acabou de conhecer? Acabei de conhecer. Mas Conheço ele desde que ele usava óculos. Eu usava, ele foi... O ator falho, fui chamar o outro cara de sensível, eu chamo ele de sensual. Eu acho que tudo bem, vamos lá. Que a gente faz ao vivo gravado. É que você só traz homem também para esse podcast. Justamente porque é um especial de paternidade no mês dos pais. Tá bom. Então vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje, que ele já deu o nome, né? Mas como tem muitos Andrés no mundo, não afetou. André Krieger, 47 anos, é administrador de empresas com MBA e atualmente ocupa o cargo de CEO da FiBrasil, uma empresa de infraestrutura de fibra ótica do grupo Telefônica e CDPQ. Ele vai falar pra gente o que quer dizer CDPQ, viu, gente? Antes disso, trabalhou por 12 anos na Vivo e por 8 anos na empresa de consultoria Oliver Wyman. André tem uma história de família peculiar. Eu não sei por que você que fez esse roteiro escreveu peculiar, mas tudo bem. É casado 2 vezes. Já passou aqui no programa quem foi casado 8. Não, mas calma. Do primeiro casamento, nasceram 4 meninos. Atualmente com idades de 20, 22, 17 e 14. Confere? Acho que é isso. Só que além disso, do segundo casamento, o André tem 4 enteados. Então faz a conta. 17, 15, 12 e 10 anos. E tem mais, que são... Uma menina do casamento atual, que eu não gosto de falar essa coisa de primeiro, segundo casamento, atrai terceiro, sabe? Quarto. Não, primeiro, não é o segundo, caso. não, atual. Mas a peculiaridade é a seguinte, ele tem 4 do primeiro casamento. Ok. 4 não perca a conta. Não perca a conta, gente. 4 enteados, ou seja, ele agregou 4 crianças da esposa atual dele. A 8. E juntos com a mesma esposa atual, ou a segunda esposa, eles têm 2 filhos. Exatamente. Uma menina, uma boneca que eu conheço. Lindíssima, uma coisa e de a outro... peculiaridade, então, qual é dessa história toda? 10 filhos no total. Poxa, não é peculiar? Claro que é. Ele tem uma menina de 2 anos e um menino de 1 mês, gente. 1 mês. Olha Mazel tov. que coragem. Mas você tá falando para São Paulo inteiro. Você, né, São Paulo não, mundo. Mundo, né? Lugar, mundo. Mazel tov é parabéns em hebraico, gente. Mas acho que Mazel tov todo mundo sabe, né? Mas Ou meio língua franca. Exatamente. Black Eyed Peas cantava também. Então vamos lá, essa variedade de experiências familiares torna a vida de André Krieger cheia de desafios e aprendizados, tanto no âmbito profissional como no pessoal, lidando com as diferentes idades e necessidades de seus filhos e enteados. André, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. A gente brinca aqui com o pessoal que vem ser entrevistado, a gente fala que é o momento de descanso deles. Na verdade, eles aceitam um convite, porque é a hora que eles têm desculpa para não estar nem no trabalho, nem em casa, né? Então é um momento de paz. Mas ele acaba falando do trabalho e da casa, né? Mas então, assim, a cabeça também No trabalha. trabalho tá tudo certo, não cansa tanto. Bom, André, vamos lá. Eu não sei por onde eu começo, né? Mas eu queria entender... Eu conheço um pouco, né, da sua realidade, não vou enganar o público, né? Conheço um pouquinho da sua história e até confirmei com você antes da gente começar a entrevista esse negócio de você e a sua esposa, hoje vocês não moram no mesmo apartamento. Acho que isso é bem peculiar, né? Tá usando Na verdade, peculiar, depende do dia, não é assim uma... Então conta Depende pra do gente dia. como é que vocês... Porque as pessoas têm essa coisa assim muito estruturada, né? De que tem um quadrado aí no negócio. E não é, né? Vocês flexibilizaram e encontraram um meio termo. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse meio termo aí que vocês encontraram e que vem dando certo, Claro, né? Estela. Primeiro, obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui com você e com o Mark, que realmente compartilhar um pouco das nossas experiências. Espero que seja um exemplo para outras pessoas que possam aprender da gente, assim como a gente vai aprender dos outros podcasts que vocês vão estar publicando também. O tema das casas é um tema que a gente até conversou muito antes da gente casar, no caso, nesse segundo casamento, para poder acomodar essa galera que a gente tem de 4 e os que iam vir depois. Porque a gente achava que se a gente fosse juntar numa casa só, que é o normal, quando um casal quer se juntar e casar, vai todo mundo morar na mesma casa. E a gente achou que juntar os meus primeiros 4 filhos, que têm idades mais velhas e são menos religiosos, com os 4 filhos da minha esposa atual, que são menores, um pouco menores, ou alguns intercalam, e são mais religiosos, ia ser um pouco traumático. Ia ter que ser uma casa grande também, né? Porque para juntar 8 e os que iam vir, ia ser uma casa um pouco grande.
Então a gente achou por bem concordar que pelo menos nos primeiros anos do casamento a gente ia manter as nossas 2 casas. A gente já tinha 2 casas, uma na São Vicente de Paula, uma na Angélica, com uma distância de 1 quadra. A gente ia manter as 2 casas e dependendo da semana eu ia estar na casa dela ou ela ia estar na minha casa. Tanto que a minha filha, a Sofia, que tem 2 anos, ela fala, hoje eu quero ir para casa do papai, hoje eu quero ir para casa da mamãe. E ela, depende do dia e da hora, ela vai. Mas como é que funciona isso na prática? Na prática, como é que é? Então, porque na guarda compartilhada que eu tenho com a minha primeira esposa, com a Patrícia, a gente dividiu 1 semana cada um. Então, os meninos, os 4 meninos, que agora nem tem os 4 no Brasil, só tem um morando no Brasil por enquanto, nesse momento. Mas quando eles estão comigo, aí eu fico na minha casa essa semana completa. E alguns dias a Miriam vem dormir na minha casa, ou dependendo do dia, eu também vou dormir na casa dela. Então, a gente vai trocando durante a semana. Na semana que os meninos, ou o Michel, no caso, que é o único que vai estar aqui no Brasil a partir do mês que vem, quando ele está na casa da Patrícia, da mãe dele, aí eu vou dormir na casa da Miriam naquela semana. Um dia, daqui a alguns anos, a gente vai juntar para ter uma casa só, mas acho que tem mais um tempinho ainda para a gente chegar num momento em que vai ter menos crianças em casa. O problema é que alguns estão saindo de casa, mas a gente está repondo essa turma. Então dos meus 4 filhos mais velhos, 3, como eu falei, a partir agora de agosto, vão estar 3 morando nos Estados Unidos, fazendo faculdade. Do dela, o mais velho, o Yosef, tem 17 anos, está indo para Yeshiva agora também. Yeshiva é uma escola rabínica de estudos judaicos também nos Estados Unidos, está saindo de casa. Então, dos 10, a gente vai ter 6 morando em São Paulo. Então, gente, 6 é casa vazia, né? Já dá aquela sensação de ninho vazio. Até uma monotonia de alguns dias. Falam que não tem bagunça, não tem briga, tá tranquilo, tá tranquilo. Tem só 6 em casa agora, né? E por que vocês... Mas você pode fazer tua pergunta, mas a gente quer voltar depois na questão da religião que você trouxe, logo de cara nessa resposta, né? E eu quero voltar um pouquinho depois nela, mas manda bala. Eu achei interessante assim, vocês já têm filhos de primeiros casamentos que já passou toda aquela fase de cuidar, que é uma fase cansativa, de fralda, de tudo, né? Acordar à noite e também as outras questões de adolescência e tal. Por que decidir ter mais filhos? Os 2 tinham esse desejo ou vocês queriam construir uma coisa própria? Eu me separei há um pouco mais que 5 anos. E eu casei faz uns 4 anos mais ou menos. Mas nesse momento em que a gente estava saindo juntos e conversando o que a gente queria ter na nossa vida, no nosso relacionamento, veio a questão de filhos. Vamos ter mais filhos? Não queremos mais filhos ou não? A gente falou, olha, talvez sim, vamos ver, porque acho que antes de ter filhos, a gente tinha que juntar as 2 famílias e fazer uma adaptação entre nós, né? Não dava para, tá bom, vamos casar e agora vamos já providenciar mais um filho, porque a gente quer. Então a gente teve um primeiro momento de adaptação dessa nova fase da nossa vida, e a gente pensou, olha, os filhos não estão adaptados 100%, porque no final, mesmo em uma família só, é difícil todos os filhos estarem adaptados ao mesmo tempo, aí 100%. Mas os filhos estão de algum jeito encaminhados, já tem uma rotina que funciona, alguns filhos estão saindo de casa. Por que não ter mais nossos filhos? Para que a gente possa também dizer qual é a nossa produção, vamos dizer, além dos que a gente agregou do nosso primeiro casamento. Então foi nesse sentido que a gente quis produzir. Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque para emendar aqui, posso? Não deixa, vai. Qual é a diferença de ter um filho 22 anos atrás? A gente está falando de um outro mundo, né? Ele é um geração Z praticamente, né? E pegando aquela primeira fase de geração Z, ou seja, está trabalhando, está estudando 22 anos. É um homem ou uma mulher? Homem. É um homem. E que poderia, não é o caso, não poderia ser até pai. Se eu com 22 já estava casado. Pois é. Então, assim, primeiro casamento. E ter um bebê hoje, qual é a mudança do André enquanto pai? O que você enxerga hoje que está... Gostou, né? Essa foi boa. Que está agregando, do ponto de vista da tua maturidade, para essa paternidade em especial? Acho que vou dividir em 2, até porque a tua pergunta começou por um lado, que é pensar no mundo, e outro depois pensando no André, tentar separar. Tá? Eu acho que o mundo de hoje é um mundo mais complexo, principalmente pelas conexões, pelas redes sociais, pela realidade que a gente vive, em que a exposição é muito maior. De tudo que a gente faz e qualquer coisa está exposta em todos os sentidos. Então essa complexidade que a gente está, acho que como humanidade aprendendo a lidar, vai fazer com que essa geração que está nascendo agora já é exposta a isso, né? Minha filha quer falar com a vovó, mas a vovó mora em Curitiba, então ela fala com a vovó que está em Curitiba e fala com ela 2, 3 vezes, 5 vezes por semana, abre o WhatsApp vídeo e vê a vovó e dá um abraço à vovó, pega o celular e dá um abraço no celular, como se fosse dar um abraço na vovó. Então, isso facilita algumas coisas, complica outras coisas. Então, eu acho que o mundo é um mundo diferente, um mundo que a gente está se adaptando e a gente vai aprender a lidar. Talvez o mundo de 22 anos atrás era mais parecido com o mundo dos nossos pais, dos nossos avós. Já tinha mudado, mas não tanto quanto acelerou nos últimos momentos.
Agora, o André, como pai, eu acho que tem muito de maturidade que vem junto com isso. Quer dizer, como o primeiro filho de 22 anos atrás, é um filho que a gente, primeiro, foi muito desejado também, foi muito querido e muito acolhido. Tanto que no primeiro filho que nasceu, eu e a minha primeira esposa falamos, não vamos ter babá, não vamos ter enfermeira, a gente mesmo vai cuidar. Eu acordava à noite, ajudava ela a trocar fralda, dar mamadeira, cuidar e por aí vai. Era um pai muito mais, talvez, presente fisicamente, mas menos preparado intelectualmente para cuidar das questões de uma criança. Que, quando é bebê é mais fácil, mas conforme vai crescendo, que a gente precisa educar, que precisa colocar regras, colocar limites, explicar para ele como é que o mundo funciona, era o André menos preparado para isso. Talvez hoje o André que está com a Sofia de 2 anos, que é mais fácil de relacionar, quando eu vou dar uma bronca nela, eu tô muito mais firmeza na bronca que eu dou nela hoje do que eu dava no meu filho de 2 anos. Eu já sei, Sofia, não. A gente brigou na sexta-feira à noite, estava jantando juntos. Aí ela falou assim, papai, quero bala. Porque sabe que só bala é só Shabat, só no sábado que a gente dá as balas, durante a semana a gente não dá. No primeiro casamento era assim, no segundo eu tô mantendo isso também. Papai, quero bala. Eu falei, tá bom, Sofia, vou te dar uma. Daí ela pegou, eu coloquei uma, ela comeu a bala. Eu falei assim, papai, eu quero bala. Eu falei, Sofia, é uma, eu já te dei uma, você já comeu. Não, papai, eu quero uma bala. Eu falei, a uma já acabou, a uma que você pediu já foi. Era uma de cada vez. Não, eu falei pra Sofia, não tem bala. Ela começou a chorar, fez um escândalo. Talvez no primeiro filho, tá bom, mais uma, vai, Sofia, tudo bem, para não chorar, tá aqui mais uma, minha querida filha. Agora que eu já tenho um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento, limites, né? Um pouquinho simples. Sofia, uma bala, se não quiser mais, quer continuar chorando, pode ir lá, vai no cantinho, vai chorar em outro lugar. Depois você volta. Na verdade é porque ele leu meu livro, viu, gente? Espero que tenha também, lido. a gente também fez algum aconselhamento em algum momento, que ajudou também, Estela, nesse sentido. Olha aí, gente, merchan. Mas precisa de alguma maneira. Então acho que essa preparação que a gente tem e essa talvez cuidado diferente com essa nova geração, que talvez eu sou um pai mais preparado do que eu era lá atrás. Então, e do outro lado, lá atrás era um pai muito mais físico, hoje eu sou um pai mais intelectual. Com essa minha esposa, ela falou assim, vou contratar uma babá. Quando nasceu a Sofia, falei, por favor, contrata. Vou contratar para ela que ela durma uma noite. Falei, sim. Você vai acordar à noite? Falei, se você precisar, você me chama, senão... Fica tranquilo. Não posso te ajudar, não tem, infelizmente não posso te ajudar, hein? Posso fazer uma mamadeira, não tá na fase ainda, posso arrotar o neném, mas a babá se vira. Ela pode ficar tranquila com o bebê, não tem problema nenhum, né? Então... Eu acho que eu queria explorar 2 coisas aqui, né? Já que você está falando do pai intelectual, né? Intelectualmente mais evoluído, eu queria primeiro explorar a questão da religião que você trouxe aqui algumas vezes, né? O André, ele é judeu, ele é da religião judaica, e ele, aos poucos, foi se tornando mais praticante, né, mais religioso. E também a questão de você ser um auto-executivo e ter uma vida extremamente... Nossa, é muita coisa para combinar, né? Vamos combinar que é muita coisa para combinar, né? A prática da religião judaica, né? 10 filhos, porque não vamos chamar de enteado, né? Você bem ou mal assumiu esses 4 filhos da Miriam no seu dia a dia. E o fato de ter uma empresa nas costas e tá aqui sentado tranquilamente, gente. Não é assim, uma paz, assim, nós falando. Tranquilamente não, o WhatsApp tá bombando aqui. Tá bombando, mas segue a conversa. Segue o jogo, né? Mas eu vou começar, então, eu vou pegar a parte da religião, você pega a parte do executivo, tá? Sim, tá bom. O que te aproximou, né, do judaísmo, e como isso mudou a sua paternidade, a sua parentalidade, a sua visão de família? Né? O que você via antes, o que você vê hoje? Eu me aproximei do judaísmo quando eu tinha mais ou menos, um pouco menos que 20 anos. Então eu era bastante afastado, a minha família em Curitiba, todo mundo de alguma maneira ou de outra, tinha o judaísmo como uma base, mas uma base pouquíssimo, muito tradicional, de poucas coisas que a família fazia. Na sinagoga 2 vezes por ano e pouco mais. E a partir de 18, 19 anos eu comecei a me aproximar, comecei a estudar, comecei a me interessar pelo tema e fui avançando nesse caminho. E hoje sou muito mais observante do que eu era 5 anos atrás, do que eu era 10, do que eu era talvez 30 anos atrás. E isso me trouxe algumas coisas de diferentes que a gente vai percebendo que o judaísmo traz. Por exemplo, e começa não na paternidade, mas de honrar os nossos pais. Da importância da gente se preocupar com os nossos pais, o que eles querem, de não chamar, de começar pelo básico, do tipo, não pode chamar o pai pelo nome. Porque ele não é teu amigo que você vai tomar uma cerveja com ele no barzinho. Não é, tem uma distância, tem uma hierarquia nesse sentido. Então isso
E para mim era muito difícil, porque meu pai sempre insistiu que eu chamasse ele pelo nome dele. Eu dizia, não, depois de um tempo, fala, tem que te chamar de papai, não posso mais chamar pelo teu nome especificamente, que se chama Joel. Então a gente vai aprendendo esses tipos de coisa, aos poucos eu fui implementando e colocando isso em prática, primeiro com os meus pais, mas também com os meus filhos. Então, muitas dessas coisas do judaísmo a gente foi tentando fazer, tentando mostrar para eles a beleza disso. Alguns deles pegaram um pouco mais, outros menos, outros falam, não, isso não é para mim. Então, de algum jeito ou de outro, cada um deles foi encontrando o seu caminho, também na parte religiosa. Então, acho que é por aí, Stella, nesse sentido. Mas é uma conversa de dia a dia, todos os dias elas acontecem. Mas quando você olha para a família, né? O que você enxergava como família no seu primeiro casamento mudou? É que não é que mudou, é que eu fui ficando mais religioso também no primeiro casamento. Então, não é que eu tenho uma visão nova de família aqui, mas ela foi talvez agregando cada vez mais, entendendo dessa multiplicidade de jeitos, de fatos, de modos de ver o mundo que acabam de alguma maneira agregando dentro de uma família, que mesmo que tem 4 filhos criados numa mesma família, da mesma mãe, de uma mesma maneira, 4 meninos, que são os meus primeiros 4 meninos, cada um deles sai de um jeito totalmente diferente, mesmo em relação à religião. Tem de todos os espectros. E como você lida com isso? Com as escolhas deles, diferentes da sua? Em algum momento foi muito difícil, porque eu queria que todos eles tivessem uma escolha mais religiosa, mais próxima à ortodoxia, mais próxima às tradições ao pé da letra, vamos chamar assim, a lei básica. E muitos deles falaram, não, isso não é para mim. Alguns deles falaram, não é para mim, eu vou estudar um pouco, talvez eu queira, talvez eu não queira. Outros, o meu filho mais velho falou, vou passar um ano em Israel estudando religião, vou voltar para o Brasil, depois vou voltar para os Estados Unidos, que agora que esse está voltando para os Estados Unidos, indo fazer direito lá. Então, cada um deles teve a sua relação com a religião, mas acho que uma das coisas que eu tive que trabalhar sobre mim e amadurecer dentro de mim é como é que eu ia respeitar a individualidade deles. Porque não adianta eu querer impor para eles alguma coisa e dizer, a partir de agora você tem que fazer desse jeito. Em algum momento no passado, eles até brincam que na sexta-feira, antes de começar o Shabat, que é o dia sagrado do judaísmo, onde a gente não mexe em eletrônicos e não trabalha no mundo, etc., eu ia lá e recolhia todos os celulares, os iPads, os computadores de todos eles e escondia em algum lugar para que eles fossem mais observantes naquele dia. Depois de 2, 3 Shabat, eles já achavam onde estava escondido o negócio, já faziam tudo escondido. E não adianta fazer isso de fora para dentro. Então, não adianta. Essas coisas tem que ver muito de dentro para fora. E aí, voltei para trás e dizer, talvez eu tenho que fazer ser o melhor exemplo possível. Eu sendo exemplo no final, e até dizem que você tem que dar 3 coisas para o teu filho, exemplo, exemplo, exemplo. Basicamente é isso. Então, eu tentar ser o melhor exemplo possível, tanto em relação à religião, tanto a ser pai, quanto a ser filho também. Acho que isso talvez eles vão enxergar e vão poder levar isso para frente. E fazer cada um as suas escolhas conforme o caminho que eles quiserem para eles. Essa questão dos diferentes estágios dos seus filhos, por exemplo, um filho de 22, filhas e filhos super pequenos, também mudou tua relação em relação aos mais velhos? Você ficou um pai mais, entre aspas, fresco, assim, do ponto de vista de mais... Frescor, easygoing, assim, fala, pô, tô mais fresco nesse sentido mesmo, de frescor, assim. Mais relaxado. Assim, mais relaxado. Eu acho que um pouco, eu sou, de natureza, uma pessoa bastante estressada, assim, com as coisas. Eu gosto de cumprir horário, eu gosto de cumprir um combinado, eu gosto de mandar um WhatsApp para um filho, que ele me responda, que as coisas meio que aconteçam do jeito combinado. Não é estressado, acho que como é que fala isso? Metódico, talvez. Eu sou muito... Certinho, é isso. E às vezes tem alguns dos filhos, não, ele vai responder o WhatsApp 2 dias depois, 3 dias depois, tem que ligar para esse filho. Todos eles. Não é todo não, porque eu tenho alguns deles que respondem online, basicamente, que eu mando mensagem na hora ele responde. Então, acho que depende muito da natureza do filho e do que ele precisa. Por outro lado, se eles precisam de alguma coisa de mim, na hora eles vão mandar mensagem e vão mandar. E querem mais, posta online, eu tô aqui num lugar, eu preciso que você me ajude a comprar uma passagem que não sei o quê. Então, eu tenho vontade de deixar pendurado às vezes, viu? Eu não cheguei nessa fase. Não. Eu também tenho, mas eu nunca consegui. Eu também não. Se eu vou me trabalhar, eu vou conseguir. Mas sabe o que? Que meus filhos até me respondem. Mas eles gostam, às vezes, de... E vivem com o celular na mão, né? Isso que dá raiva, e né? E não responde o quê? S? Ai, não, isso é proibido lá em casa, né? Assim, né? Aquele S... Eles não têm mais... Ele não existe escrita, né? Existe código. É um código que você vai decifrando, né? A gente é GNT... A minha filha tem 9 anos, ela tá agora começando a usar o celular e tal, ela grava áudios de 1 segundo. Áudios de 1 segundo? 1 segundo, depois 2 segundos. E assim, eu acho que é um pouco desse mal maior. Filha de comunicador.
Pois é. André, a gente tá falando aqui desse lado paterno, do lado religião, eu queria falar do lado business. Mas peraí, só desculpa mais uma vez, mas é que eu preciso chamar atenção aqui para um fato Chama. que você deixou passar batido. Qual? Ele teve 4 filhos homens. Isso eu não me toquei mesmo. Agora que ele foi ter a primeira menina. Pensa bem, ó. Então, 22, 20, 17, 14 e de repente nasceu uma menina. Isso, diz Então, o meu acho que- filho, diz o meu filho, o Rony, que é o terceiro, que ele fala que a Sofia, que é a menina que nasceu, foi um bug no sistema. E depois já corrigiu, porque o último que nasceu é menino. Não, Então mas já corrigiu olha, o bug, agora é só menino. eu vou deixar a Estela perguntar isso, que ela tem mais propriedade, assim, essas diferenças para ele em né, pra especial. Não, eu quero saber como é que foi pra você, né? Se o pai de menino é diferente do pai de menina. Agora, independente da fase, da diferença de idade, né? Assim, como é ser pai de menina? Quando a gente foi no ultrassom ver, fazer o exame, a gente viu, a médica falou, não tenho certeza, vou chutar que é uma menina. Aí a gente saiu, aí eu olhei pra Miriam, ela olhou pra mim, falou, o que você... Pra ter certeza tem que fazer o exame de sangue, dependendo do estágio da gravidez, aquele exame de sangue. Precisa custar, o plano não cobra. Eu falei, Miriam, faz o exame. Faz o exame. Faz que eu pago. Não, eu pago, mas eu quero saber, porque com 99,9% de certeza, se é menino ou não. Se for, eu preciso começar a trabalhar minha cabeça agora, porque já tô atrasado, talvez. Mas muda eu achava muito. eu achava que seria impossível ter uma menina. Sério? imagina. Esses são muitos homens, não no teu núcleo, mas assim, A última família. menina, antes da Sofia, tem 63 anos na família. Não! Bah. Então é mais ou menos por aí. Então a Sofia veio quebrar o paradigma dos Kriegers que a gente fala. Caramba, Foi o bug no sistema que tá aí, dando muitas alegrias pra gente. que bom. Gente do céu, imagina trocar fralda, assim, uma alegria, né? De Não, repente, uma diferente. Alegria de não levar na cara, basicamente Exatamente, na cara. né? Não, acho que tem a fralda. Quanto tempo ela tem? 2 anos. 2 anos. E outra, vai ter um monte de fase legal. Não, um monte. Né, Você um faz monte. Rabinho, chiquinho. Já tô fazendo, mas eu né? já fazia, porque os meninos a gente sempre deixou verdade, crescer o cabelo até os 3 É anos. verdade. Então já pela tinha, região. já tinha a prática de colocar tic-tac, mas agora tem lacinho, tem que combinar o lacinho com a roupa, Não, com o tudo. sapato, não é assim. Eu né? acho que ele tá curtindo. Mais complexo. isso. Eu acho que ele Tá tá curtindo, curtindo. tá. Sim, tá valendo muito a pena, graças a Deus. Gente, com quantos vistos? Nossa, deve ser uma coisa, né? Assim, com essa menina, gente. Porque eu tenho, por exemplo, um amigo também, chama Charles Zurich. Ele tem... Mas você já falou da esposa dele. Já falei da esposa dele que ele é dentista. Ele tem 2 filhos meninos, e na casa dele são 4 irmãos homens. Então a avó, que é a mãe deles, viu 4 filhos homens e agora 2 netos menino. O irmão dele, acho que também tem uma menina talvez e um menino, e o outro também acho que são meninos. Quer dizer, acho que 1 ou 2 meninas em 10 crianças, fora a mãe que teve 4 homens. Meu Então Deus. tem muito disso, né? Tem. Como tem famílias também, religiosas inclusive, em que você tem filhas de rabino, acho que 9 ou 10 meninas, não tem isso? Isso aí, parabéns. Você está bem informada. bem informado. Muito bem, Marco. Parabéns. Olha, perguntar de business então. Peraí, antes de você perguntar de business, ele Não esqueceu... deixa você falar mais. Não. Woman interrupting. I'm interrupting. Assim, desculpa. É que eu esqueci aqui, ó. Que eu te apresentei no começo lá, que é CDPQ, né? Só Que é isso. CDPQ? Tá mexendo no business, talvez já. Ela tá me introduzindo. Não, a CDPQ é a Caixa de Depósitos dos Pensionistas da província de Quebec, no Canadá, que é um dos sócios da Fibrasil, que é a empresa que a gente tem, que eu sou o CEO em sociedade com a Vivo e com a Telefônica. E o que faz a Fibrasil? Fibrasil, a gente constrói rede de fibra ótica no interior do Brasil e a gente aluga essa rede para quem quiser conectar os seus clientes finais. Então, se quiser, eu crio um provedor de internet, Marktawil ISP, o provedor de internet, na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, por exemplo, você pode usar a nossa infraestrutura e você vai conectar os clientes finais, ter os clientes finais. Então, a gente aluga para você por cliente conectado. Cada cliente que você conectar, você me paga alguns reais por mês. Eu posso fazer isso num condomínio, então, por exemplo? Sim, onde a gente tem rede. Então, a gente tem rede em 151 cidades no interior do Brasil. Em São Paulo a gente não tem, mas Tá. tem em 22 estados do Brasil, fora São Paulo. E aí, eu tô tentando achar uma pergunta que seja inteligente aqui, Tá difícil, né? Porque para juntar business, 10 filhos. Vamos perguntar sobre gestão do tempo. Como é que é a tua rotina, então, com tantas... Não vou dizer tantas crianças, porque algumas não são mais crianças, mas você tem responsabilidades de pai e você tem uma vida de executivo pesada, porque ser CEO é o topo da cadeia. Então, minha pergunta é, como é que você faz? Você acorda, escova os dentes, você acorda... Você como é que... dorme, acho que eu perguntei. Você dorme, como é que você lida com isso? E de verdade, se você dorme mesmo, e como é que você dorme? Porque a gente sabe que
dependendo do grau de responsabilidade, você precisa mesmo dormir. Você precisa mesmo descansar. Como é que você faz? Primeiro que a gente tenta dormir cedo. 10h30, máximo a gente já tá dormindo. Porque a noite da Miriam vai ser mais difícil, porque ela vai ter os nenéns para a Sofia não, o Eliezer, no caso, que vai mamar e vai acordar. Mas 10h30 eu durmo, junto com a Miriam. 5h30 da manhã é o horário que eu tento colocar o despertador para acordar. Aí entre 5h30, 15 para as 6, talvez entre 15 para as 6 e 6h45, essa hora mais ou menos eu uso para estudar temas de religião. Então esse é um tema que eu tô sozinho. Você vai para a sinagoga ou não? Não, em casa mesmo, estudo sozinho, aquela hora minha que não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem ninguém reclamando, ninguém pedindo, ninguém precisando de alguma coisa. Aí eu levo o Michel para a escola, que ainda tenho essa responsabilidade, aí ele está no primeiro ano do ensino médio. Rezo lá na escola, que tem uma sinagoga que os pais fazem uma reza de manhã. E aí 8h30 da manhã, mais ou menos, já começam as primeiras reuniões. Então eu volto da escola para casa já fazendo reunião por Teams. E vou fazendo reuniões durante o dia, praticamente o dia inteiro. Tem aquela hora de almoço. Você trabalha remoto? Sim. Sim. Uma das decisões que eu tomei como CEO, como você falou, que eu posso tomar essa decisão ainda, é que a empresa funcione no formato remoto. Então a gente trabalha de casa. Eu tenho uma pergunta. Não, daqui a pouquinho você... Não, eu tenho uma pergunta só para complementar. Você tem essa questão remota. E a questão do Shabat? Para quem não sabe, o dia do descanso judaico, que você para no alvorecer da sexta e volta no anoitecer do sábado, não é isso? Sim. Como é que você faz? Você impôs isso, teve essa conversa também? Porque eu imagino que você não deve de jeito nenhum desrespeitar. Sim, fazem já. Quando eu entrei na consultoria na Oliver Wyman, como a Estela comentou no começo do meu resumo, eu já falei, quando eu entrei, eu falei, às 3 da tarde, na sexta-feira, eu fecho meu computador e eu vou para casa. Essa já era o combinado, já é sabido. Mas se eu precisar de alguma coisa, eu falei, olha, se precisar de alguma coisa, eu trabalho um pouco de casa, mas 5 horas, e dependendo do pôr do sol, alguns minutos antes do pôr do sol, eu tenho que desligar e vou estar totalmente desconectado. Não tem história. Pode cair o mundo que se o cara te ligar, você não vai atender. Não vou atender. Mas como é que eles aceitaram isso? E como aceitam isso hoje em dia? Como é que é? Eu acho que talvez 20 anos atrás, quando eu comecei, era mais difícil, que o mundo era um pouco mais quadrado, vamos chamar assim, com as regras. Hoje que o mundo já é mais plural, talvez até mais aceito hoje do que era há 20 anos atrás. Mas é interessante que os não-judeus, quando a gente conta bem o que é, como funciona, e a gente mantém aquilo consistentemente, é super respeitado. Então eu nunca tive problema de dizer, não, André, amanhã de manhã tem uma reunião, preciso que você venha aqui no sábado de manhã. Nem me pediram, nem para eu dizer, não posso vir. Mas nunca tive esse caso. Nunca teve nenhuma intercorrência, né, grave. Você deu essa sorte. Sempre tem intercorrências, Estela, mas por outro lado, e nessas posições que a gente vai ocupando na carreira, sempre tem um time que está trabalhando. Então eu sou CEO, mas tenho 3 vice-presidentes que trabalham para mim, tenho mais 3 outras gerentes sêniores que trabalham diretamente exportando para mim. Então eles têm que se virar a resolver o problema. E no final, a gente já está trabalhando junto há 2 anos nessa empresa. Então eles já meio que sabem, se tiver esse tipo de problema, o André talvez falasse desse jeito. Vamos decidir assim, você tem sábado à noite. War Room. Se virem. Mas você faz home office? Sim. Você faz home office? Sim. Nossa, e como é que foi, então, estar com os seus filhos? Você se separou antes da pandemia? Sim. Então, como é que foi esse home office junto com seus filhos, pandemia? Quando começou a pandemia, eu já estava casado no segundo casamento. No casamento atual, como você disse. Eu já estava no casamento atual. E uma das coisas que a gente fez no começo da pandemia, a gente alugou uma casa em Atibaia. E a gente fomos os 8 para lá. Os 8 filhos, e eu e minha esposa para lá. E eu continuei trabalhando de lá. Então eu ia ou na churrasqueira, ou num quarto, colocava o Wi-Fi e seguia trabalhando remotamente. Porque eu trabalhava naquele momento na Vivo e tinha que ajudar a empresa a continuar funcionando, servindo seus clientes. Eu imagino que muito mais, inclusive, né? Sim. A demanda explodiu realmente naquele momento. E a gente continuou operando. E depois que a gente voltou de Atibaia, a gente ficou lá 6, 7 meses mais ou menos. Claro que indo e voltando para São Paulo, dependendo do dia. Meus filhos voltavam para São Paulo para ir na casa da mãe também. Então a coisa ia se encaixando. Mas hoje a gente segue no home office. Como a gente falou, bastante metros quadrados entre 2 casas. Então eu entro no meu quarto, lá é o meu escritório, eu fecho a porta e de lá eu faço as reuniões. Alguns dias eu vou para o escritório fazer reunião, a gente tem um escritório pequeno na Paulista e a gente segue trabalhando. Ou vai você? Pode, não, eu queria fazer uma pergunta sobre paternidade. E eu queria... Tá bom, vai, eu deixo você. Você deixa? Eu deixo. É assim, você tem enteados de 17, 15, 12 e 10. A gente sabe que 12, 10 e 15, adolescente.
E eu acho que... 17 não? 17... Pelo amor de Deus. É o ápice da Adolescente. adolescência, vai. É? Calma. Mas eu sei que a mais velha é bem tranquilo. Então, eu acho que 17 já é meio... Não, aí é já questão tá- de personalidade. Tô mais com a Estela. 17 é... O que eu penso aqui? Imagino, não quer dizer que eu esteja certo, mas imagino eu que essa figura da mãe casando de novo, nessa idade, talvez alguns deles tenham recebido de forma diferente. Queria saber como é que você lida com a paternidade do pai biológico, ou seja, como é que você passa os teus valores para uma nova família, sabendo que você não é o pai, e então eles também sabem, eu tenho certeza que você não quer ocupar esse espaço, eles têm um pai, e você... Como é que você trabalha isso? Ou seja, de uma maneira amorosa, os valores, também, no final das contas, dá limite, porque se vocês estão juntos, Claro. e como é que eles têm recebido isso? Eu acho que o começo foi um momento mais de estranhamento e de aproximação, até para a gente se conhecer e eles me conhecerem. E a gente fez isso tentamos fazer isso com muita tranquilidade e muita calma. Então a gente fez programas juntos, fomos no Jump, não sei das quantas, com eles, para a gente se conhecer e se aproximar. E aos poucos a gente foi intensificando os contatos, né? Depois que a gente casou, com certeza foi mais. E a gente tem esses momentos, como a gente falou aqui na religião judaica, que é a janta de Shabbat sexta-feira, o almoço de Shabbat no sábado, que são momentos que a gente está sempre juntos. Então a gente está, de alguma maneira, juntos, conversando, rezando, comendo, brigando e por aí vai. Então, de alguma maneira ou de outra, tem essa presença cada vez mais próxima deles. E também tem conversas que o pai faria também com o filho. Eu digo, adolescente, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre outros temas que você está crescendo, você foi bem na prova, você precisa de ajuda para estudar. Então, nessa semana, inclusive, a semana que eu estou na casa da Miriam, tem muito mais proximidade, inclusive. Tua semana de provas. Qual que é o problema? É física. A Miriam não conhece física, não gostava de física. Então, vou lá estudar um pouquinho, não muito também, porque eles também se viram de alguma maneira. De alguma forma, ela traz um limitador positivo. Por exemplo, as crianças que são criadas na religião. Então, assim, sem puxar sardinha, né? Nós três somos judeus aqui, você, claro, você está mais propenso a isso. Mas sem puxar sardinha mesmo, assim, de uma ótica, até distanciada. Você acha que a religião é um fator importante para acalmar um adolescente, para deixar ele, por exemplo, numa rota um pouco mais tranquila do que uma família que não segue nenhuma religião? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a religião ajuda muito. Eu já vou te trazer um exemplo disso, não dos adolescentes, mas da Sofia de ontem. Por outro lado, tem um pouco da personalidade de cada um. Acho que tem as duas coisas. Quer dizer, mesmo com o máximo de religião possível, alguém que tem uma personalidade mais rebelde vai ser rebelde, não importa quanta religião você coloca em cima da pessoa. Então, acho que é isso. Mas a religião traz algumas coisas interessantes. Ontem eu estava com a Sofia de novo. A Sofia tem 2 anos. A gente estava ontem esperando minha mãe chegar no aeroporto. Fomos lá comprar uma bebida. Aí a Sofia viu uma bala e falou, quero uma bala. Eu falei, Sofia, não é kasher. Ela falou, não é kasher. Tá bom. Acabou a conversa. Não foi como sexta-feira que eu quero uma bala, cadê minha bala, choro da bala. Ela tem 2 anos. Não é que ela tem 12 nem 20 anos. Então, acho que conforme a gente vai de pequeno mostrando essas coisas, a importância disso, a coisa fica mais fácil, mais tranquila das crianças aceitarem. Então, tem nesse sentido que funciona. Eu sou obrigada a opinar aqui um pouco também, né? A trazer o meu olhar. Eu acredito que primeiro depende muito da coerência, né? Dos pais, deles entender, da forma que você coloca aquilo, né? Como algo saudável, positivo, né? Como você apresenta a religião dentro de casa, não imposta, não pesada, não... E coerente com você também, né? Com aquilo que você pratica. Isso é muito importante, porque muitas vezes os filhos veem os pais falando, o discurso é um e a prática é outro, né? Para o mundo aí fora, o discurso é um e a prática é outro. Eu acho que entra muito a personalidade, né? Eu tenho, assim, uma filha que é extremamente recatada, ela é super tímida, não vou falar o nome dela, que senão ela me mata, né? Assim, ela nasceu já com essa índole, né? Então tem muito, né, peculiar de cada pessoa. Agora eu quero trazer uma pergunta, e que é uma coisa que eu trago muito quando eu converso com pais, né? A nossa família é uma microempresa. Tanto que eu falo que quando a gente se desenvolve na função educadora, a gente desenvolve as education skills. Hoje o mercado fala tanto sobre soft skills, né, hard skills, e eu falo assim, nada desenvolve mais um ser humano, uma pessoa, do que as education skills. Por quê? Porque quando você aprende a se comunicar melhor com seus filhos, você aprende a organizar melhor uma rotina dentro de casa, a liderar a sua casa com hierarquia, né, com respeito, e tudo isso, né?
você também vai conseguir aplicar isso na sua vida profissional, nos seus relacionamentos sociais, até mesmo no seu relacionamento amoroso, né? Como é que você vê o fato de você ser um CEO colaborando para o andamento da sua família? Onde que isso... Eu espero que você confirme a minha teoria, né? Acho que tem muito de organização, Estela, porque no final, essa família estendida que a gente tem aqui, a gente tem que estar muito, muito regrado e organizado as coisas como acontece. Como eu falei, tem 3 que vão morar fora agora em agosto, e tem mais um da Miriam que vai morar fora. Então, só para organizar viagens, passagens, vistos, de tudo isso, já é um trabalho que precisa quase de uma pessoa full time para fazer isso. E aí para me organizar, eu falo, não, deixa eu pensar, esse aqui precisa fazer isso. Então, eu imprimo cada um deles para poder organizar a pastinha de cada um, do que ele vai ter que fazer para garantir que funcione, porque no final, se ele chegar no aeroporto e não tem o passaporte, aconteceu com meu filho 2 semanas atrás, foi para o aeroporto, ele tem 2 passaportes, um tem o visto americano e um é o passaporte real. Chegou lá, só tinha um dos passaportes, e era a minha responsabilidade ter dado para ele os 2 passaportes. E aí, o que fez? E aí, o que a gente fez? E eu tava viajando com o Rony para um outro lugar, para um outro evento. Aí eu tava no meio do caminho e falei, calma, estacionei o carro, pedi para a empregada que estava em casa, pega o passaporte e desce, tô mandando um Uber Moto para pegar o passaporte, e em meia hora chegou no aeroporto. Deu tempo, graças a Deus. Mas é esse tipo de organização que a gente acaba falhando de alguma maneira. Se a gente não tem isso, esse tipo de falha vai acontecer todos os dias. Claro que na empresa a gente também tem que ter isso, também tem que ter esse tipo de organização, também tem que ter esse tipo de disciplina. Pessoas, né? É um mundo, né, Estela? Não, e outra, na empresa você tem braços, né? Você tem o departamento X, você tem o braço tal, né? Em casa, qual é o seu braço? Né? Você não vai ter uma secretária para isso, uma secretária da empresa acaba fazendo. Depende da família. A secretária da empresa, algumas coisas ela acaba me ajudando muito. Reembolso de médicos, se for fazer isso sozinho, vou passar o dia inteiro fazendo isso. Manda para minha secretária e ela faz. Um exemplo. Sim. Vai. Eu tenho uma pergunta sobre o futuro da família, porque assim, são muitas pessoas, né? A gente está falando de 10 crianças e adolescentes e já jovens adultos, e tem mais 2 adultos que são vocês. Como é que você enxerga o futuro dessa família? Ou seja, como é que você escolhe, como é que você enxerga as escolhas profissionais, por exemplo? Você apoia essas jornadas todas? Você quer que eles saiam um pouco a tua imagem e semelhança, que façam, sei lá, administração, ou trabalhem do jeito que você trabalha? Porque a gente já falou aqui de religião e de valores. Mas e na questão profissional? Eles vêm se aconselhar com você? Como é que você trabalha esse outro movimento? Eles vêm se aconselhar, mas nenhum me ouve. Eu falei, alguém de vocês tem que ser médico. Porque você tem uma dor de garganta, você não consegue nenhuma receita de alguém para comprar um antibiótico. Nenhum deles me ouviu para ser médico. Eu falo de brincadeira, mas com fundo de verdade, porque acho que a medicina é uma habilidade super importante. Essa coisa de judeu, né? Filho médico e advogado. Mas não consegui. Engenheiro. Eu não consegui nem engenheiro, eu vou ter alguns, e advogado um. Pô, mas médico nenhum. Calma, mas tem potenciais ainda. Tão pequenos ainda. Não, fora que os 2 filhos pequenos ainda as profissões do futuro vão ser inventadas ainda. Exatamente. Mas acho que o ponto, talvez, Mark, e o que eu falei para eles, quando eles começaram a pensar, vou morar nos Estados Unidos, o mais velho, depois veio o segundo, eu falei, olha, o que você quiser fazer, eu vou te apoiar. Você vai ter meu apoio. Porque se quer morar fora, tudo bem, vou me virar, vou ter que trabalhar, vou ralar, vou economizar para poder pagar uma educação lá nos Estados Unidos, que é muito mais caro do que aqui. Se quer ficar aqui, você vai ter meu apoio. Se quer abrir um negócio, tem que fazer, tem que ter uma faculdade para os meninos, principalmente do primeiro casamento, tem que ter aquela faculdade, porque acho que é a base. Sim. Inclusive, o meu segundo filho, o Natan, estava fazendo um estágio em Israel, que ele tá fazendo administração nos Estados Unidos, foi fazer 2 meses de estágio em Israel. E aí ele falou, nossa, tá tão bom aqui, tá muito legal essa empresa que eu tô trabalhando, uma gestora de esporte, de tecnologia, de não sei o quê, e eu tô pensando em continuar aqui. Falei, Natan, fala pra ele que você vai trabalhar remoto, que você volta pra cá mês que vem, mas termina a tua faculdade, falta 1 ano e meio pra você terminar, vai pros Estados Unidos, termina a tua faculdade, depois o mundo é teu. Que acho que é um primeiro passo. Talvez a pessoa vai chamar uma oportunidade, vai criar um Facebook igual o Mark Zuckerberg, vai criar uma Microsoft como o Bill Gates, e tudo bem, sai da faculdade no meio, mas não é o caso, né? Se fosse o caso, talvez a gente pode conversar nesse sentido. Meu terceiro filho, o Rony, fala, não, tá indo para Berkeley fazer ciência da computação. Eu vou fundar minha startup, não sei se eu termino a faculdade. Rony, vamos conversar, dependendo da startup que você for fazer, tudo bem, vou até te apoiar, vou te ajudar a achar o funding. Mas na maioria das vezes, ele acho que é mais proveitoso para ele, para a carreira dele, para o futuro dele, terminar a educação formal para depois poder fazer o que ele quiser na vida. Mas acho que o ponto principal é apoiar as escolhas dele, não impor.
E eles escolheram ir estudar fora, os meus 3 principais, eu também o da Miriam, por escolhas deles, não foram escolhas que eu fiz, ou que a Patrícia fez lá, a Paty fez no primeiro casamento, ou que a Miriam fez, não, foram escolhas de cada um deles, olhar e dizer, tá bom, isso que eu quero estudar, eu quero morar fora, você me apoia? Apoio, faço curso, faz curso adicional, faz prova de SAT, as provas de admissão para os Estados Unidos, tudo que vocês quiserem, estamos aqui para apoiar vocês, mas a escolha é de vocês. Você tem expectativas nos seus enteados também, né? Pelo que eu percebo, assim, como filhos, né? Eu vejo que ele... Não? Com certeza. Tem, né? Claro. Muito bom. Você acha que ele fosse falar o quê? Não. Não, às vezes ele pode falar não. Não, você olhou pra ele e falou assim, não, imagina, zero. A expectativa, verdade, né? Não. mas acho que a expectativa também é que eles vão atrás do potencial deles. Isso. Porque como eles são mais religiosos, é diferente até a expectativa. Porque eu não espero que talvez um vai fazer faculdade aqui e ali, mas que ele vá preencher o potencial máximo dele, vai seguir o que ele quiser fazer, eu vou apoiar ele para fazer também. Também para os meus enteados, Muito assim bom. como para os meus filhos. Eu tenho aqui a minha última pergunta para fazer. Pois é, eu queria fazer uma pergunta aqui fora do script, e você fica à vontade Tinha para script? responder. Tinha um script, Ah, a gente por seguiu. Não, quem seguiu? Eu não segui. Eu segui muito. É mesmo? Muito. Parabéns, Várias Mark. perguntas. Jura? Até porque eu que escrevi o script, né? Ela não segue o que é meu. Não, Mas é o seguinte, você hoje tem um sogro que é um grande rabino. E aí, eu imagino que você tem a figura paterna do seu pai, claro, ou talvez primeiro casamento e tal. Mas o teu sogro é reputado como uma pessoa muito, muito sábia. E muito gentil também, até porque a gente corta cabelo no mesmo lugar. Sabia? Ah, nossa, isso realmente é o motivo pelo qual ele... Lógico, eu falei da minha dentista, agora eu vou falar do Cacá do Salão Boys. E eu queria saber o que você aprende. Mas o teu corte com não é ele. parecido com o dele, não. Ele é mais bonito, ele é grisalho, não é isso? É. Ele é grisalho. Eu não tô acreditando nisso. Não, mas eu queria saber o seguinte, ele é reputado como um cara muito sábio e muito gentil. Eu queria saber dessas conversas todas, o que você absorveu e que você aplicou na tua paternidade, se é que você absorveu, imagino eu, alguma coisa nesses últimos anos. O que você aprendeu dele, que você fala, putz, cara, que legal, tô usando. Legal. Tem algumas coisas, tá? Mas talvez eu vou começar pelo meu pai, tá? Que você não Que perguntou, tá mas... na fila mas, que tá primeiro. Ele tá primeiro, mas não só, acho que tem uma convivência já de 47 anos com ele, e espero que tenha muitos anos ainda pela frente. Joel, É isso. grande Joel, um abraço pra quem tá assistindo. Isso é um depois prazer. Deu fora, né? Não deu fora. Não, deu quase. Não, mas acho que o meu pai me ensinou muitas coisas importantes aqui, mas talvez algumas delas. A primeira é a persistência, de colocar objetivos super ambiciosos e correr atrás disso, que é o que ele tem feito nos últimos anos aí, depois vale a pena acompanhar. Também tá no Instagram, nas redes sociais. Teu pai? Ele quer ser o primeiro homem do mundo a subir os 7 picos, o Everest, o Karsten, os 7 picos, um de cada continente, os maiores, e ao mesmo tempo nadar o Canal da Mancha. Mas quantos anos ele tem? Vai fazer 70 esse ano. Que massa. Então ele está indo agora, semana que vem, para nadar o Canal da Mancha, para tentar ir, a terceira vez que ele está indo para o Canal da Mancha, para tentar mesmo? fazer. O pai Os e o 7 sogro picos ele são já muito fez. parecidos. Muito. Não, mas de alguma maneira sim, Sim, Estela. sim, é Já verdade, vou é verdade. chegar É nisso. verdade, é verdade. Então talvez a persistência e a outra coisa que meu pai tem, ele, quando alguém pede alguma coisa para ele nunca diz não. Ele vai correr atrás e ele é uma Eu pessoa que... sou assim. Mas, Eu não tenho 70 anos, mas calma, você vai entender, porque ele vai para os Estados Unidos praticamente uma vez por mês por trabalho, mas isso já fazem 40 anos, 30 anos que ele faz isso. Tá. E sempre alguém pede alguma coisa para ele, e ele sempre traz para aquela pessoa, qualquer coisa que a pessoa pediu, não importa se tá perto, tá longe. Mesmo antes da Amazon, que é fácil, você compra e manda entregar, ele ia correr Ele é aquele atrás. que comprava remédio, Remédio, trazia cartela, você bola de boliche. tudo que você podia imaginar. Então, até acho que 2 coisas que meu pai traz aí, e a persistência e os objetivos, e também Nossa, essa incrível vontade de essa correr história. atrás. Então aqui acho que tem muita coisa legal aqui que meu pai traz. Meu sogro tem uma coisa que é muito interessante, o quanto ele consegue impactar as pessoas, mesmo sem as pessoas, sem fazer publicidade. É verdade? Sem conviver com ele. Não, né? não é isso que eu quero dizer. Sem fazer um marketing de Sem fazer um marketing disso, porque a gente vê, e ele fala na sinagoga, e muitas pessoas falam dele, e Sim. acham que ele é um grande sábio, e ele é Super realmente um bem. grande sábio. Mas você não sabe quantas pessoas passaram por alguma doença, por algum problema, e às vezes eu encontro aquela pessoa que eu nem sei quem é, você não sabe, teu sogro me ligou, ele perguntou como eu estava, ele me ligou todo dia que eu estava no hospital, até eu sair do hospital. Que massa. Pessoas que você nem imaginava que ele tinha contato, mas além de tudo que eu posso falar, pode falar disso, dele algum outro podcast bastante longo, certeza. de todas as coisas que ele faz, mas esse cuidado com um a um. Ele individualiza. Individualiza, e a preocupação com cada um, realmente que a pessoa volte a estar nos 2 pés, como eu falo em inglês, né? No 2 feet, né? Nos 2 pés Eu do vou sentido. contar um segredo para vocês. Isso não está somente ligado a questões de saúde. Quando eu me separei do meu ex-marido, não primeiro,
Meu pai frequentava as aulas do seu sogro e meu pai falava para mim que não tinha um dia que o sogro dele não perguntava como é que eu estava. E depois que eu casei, ele perguntou todas as vezes para o meu pai, ela está feliz? Que legal, Isso é o mais importante, a sua filha está feliz? que legal. E não importa quando eu encontre com ele, cruze com ele, ele para e sempre está com um sorriso no rosto, cumprimenta e pergunta. Inclusive, eu até fiz um post recentemente de um comentário que ele fez no dia do Bris, gente, no 8º dia, né, tem a circuncisão, eu fui na circuncisão do filho dele e estava saindo com o meu marido, encontrei o seu sogro, ele virou para mim e para o meu marido e falou assim, cuidem bem um do outro, isso é o mais importante. Cuidem bem um do outro. Você viu que minha pergunta foi pertinente. Você Não, ficou tudo bem, a falando gente aí. estourou um tempo, mas tá tudo bem. Tudo Só bem, estamos falando de 2 sábios, 2 verdade, tzadikim, é 3 verdade. tzadikim. 3, parabéns. Você também, né? Não, eu tô, imagina. Você tem seu lugar no céu. Espero que sim, Eu né? também. Você queria mandar pra onde? André, eu sou obrigada aqui a, infelizmente, fazer a minha última pergunta, porque a conversa tá muito boa. E a minha pergunta para você é: que filhos você quer entrando na sua casa? Que filhos dentro desses 10 mesmo, tá? Daqui 30 anos. Boa pergunta. Talvez é o que você falou até. Filhos que estejam bem com eles mesmos e estejam bem no relacionamento que eles tiverem também e possam trazer para esse mundo outros filhos que vão levar esse caminho para frente. Acho que esse é o mais importante. A pessoa tá feliz com ela mesma e a pessoa fazer os outros felizes. Acho que esse é o grande desafio aí que a gente veio para esse mundo para isso no final. Incrível, né? Incrível como não foi o único que respondeu a questão da felicidade. A gente está aí querendo que os nossos filhos sejam pessoas bem resolvidas, felizes, de bem com a vida. André, muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E espero aí que ajude bastante essa sua ideia de um formato aí de nova família que poucas pessoas têm coragem ou teriam coragem de fazer acontecer. Parabéns, inclusive você. Parabéns, obrigado. Feliz Dia dos Pais. É isso, obrigado. Prazer estar aqui com vocês.